saúdo mais uma vez os amados telespectadores com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais uma aula de homilética como discipulado. E a gente vai entrar agora na apostila e vamos ler aqui. Tem uma nova conduta, é o nome dessa disciplina. Página da apostila aqui, número 11, 1.5, não é isso? É 1.5. Também é outra disciplina, também semana passada. É 1.4. É 1.4. Quantos acharam? Acharam aí? Vamos ler? Diz assim o texto sagrado. Vou ler para você. Promover sua glória. A gente está estudando a disciplina de tendo uma nova conduta. Então, promover a glória de Deus é ter uma nova conduta. Ter uma nova conduta é promover a glória de Deus. O que é promover a glória de Deus? Vamos ver um pouco aqui. Vamos ler o Evangelho escrito por Mateus 5 e 16. Vamos lá. Vamos ler o texto. Vou ler para você. Diz assim o texto: assim resplandeça a vossa o quê? Diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, assim resplandeça a vossa luz. Sabia que você é uma luz? Você é luz. O Senhor disse assim lá em João 8:12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, você já tem a luz da vida. Às vezes eu fico imaginando, quando o Senhor vinha arrebatar a sua igreja, e eu fico olhando como é que os anjos não se fica lá de cima. É como se ele estivesse andando, é como se na terra ele fosse uma tochinha acesa. Aí que entender assim. Então, nós somos a luz do mundo. Agora, quando ele diz que nós somos a luz do mundo, se refere ao fator, ou seja, ao fato de que nós chamamos a atenção. Nós incomodamos de certa forma. Nós tanto fazemos bem, como ao mesmo tempo fazemos mal. Porque se alguém se guiar pela nossa luz, está bem. Mas se alguém começar a nos observar sem nenhum interesse, sem nenhum intuito de querer se aproximar de Deus, vai ficar encanteado, vai ficar incomodado. É como olhar para essa luz. Se você ficar olhando muito tempo, sua vista vai ficar variando. Então nós somos assim como a luz. Pode ver que tudo que tem aqui, o que é que mais se destaca aqui? O que é que mais chama atenção aqui? Até você olhando para baixo, você está vendo a luz. Se olha para o chão, você está vendo ela em cima. Aqui em cima eu estou olhando para o chão e estou vendo ela. Está entendendo? A claridade dela, ainda que eu não veja ela, mas a claridade dela faz com que eu esteja seguro. Então nós, como luz do mundo, temos que ser assim, chamar a atenção, clarear a vida das pessoas que estão próximas de nós, tanto a nós mesmos como aqueles que estão diante de nós. Então, temos que ter esse cuidado de clarear e glorificar a Deus com a luz que somos nós, que temos de quem? Que temos de Deus. Mas vamos ver aqui alguns textos aqui, por exemplo, ele diz assim, vou ler aqui nesta. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, como é que Deus, ele é glorificado na nossa vida?
Ele é glorificado pelas nossas boas obras. Muito bem. E a gente sabe o que é bom. Tudo que é bom, saindo de nós, glorifica a Deus. E o Senhor manda que a gente faça essas obras, essas boas obras, diante dos homens. Ou seja, diante de todo mundo. É importante que a gente tenha esse cuidado. Mas vamos ver aqui algumas coisas aqui ligadas a esse texto. Como é que ele pode glorificar? Como é essa glória? Assim, glorificai, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e assim possam glorificar a Deus. Veja João 14 e 12, o Evangelho. O Evangelho escrito por João 14. Você pode anotar também na sua apostila, viu? Agora não note de caneta não, note de lápis. Porque depois você não pode apagar se você errar e fica tudo borrado. É bom você ter um grafite ou um lápis. 14 e 12. Já anotou, não tem problema. Mas procure sempre marcar a Bíblia e os livros com lápis, porque depois você pode até apagar. Então vamos lá. 14, todos acharam? Do 12 ao 15, diz assim, vou ler para você. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as o quê? Que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja o quê? Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, primeira coisa, temos que amar. Se amamos a Deus, como nós falamos, nós guardamos os seus mandamentos. Outra coisa, ele diz aqui assim, ó. Vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Ou seja, alguma coisa que você já leu acerca de Jesus Cristo, que ele fez, e você se admira, ele está dizendo assim: você pode fazer mais do que isso. Ele está dizendo: você pode fazer obra maior do que aquilo que Jesus fez. Imagina. Então, ele está dizendo aqui, ó: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Então, a gente sai, está passando por uma situação que diz respeito à obra, e aí você pode falar com Deus, pode falar com o Pai, em nome de Jesus. Diz assim: tudo que pedires ao Pai, em meu Deus, meu Pai, me ajude em nome de Jesus. Misericórdia contra esse algo, misericórdia contra isso daqui que está acontecendo. Então, Deus quer ser glorificado em nós. E se nós estamos ligados nele, ele vai fazer com que você tenha capacidade suficiente para vencer essa situação que você está falando com ele. Agora ele precisa o quê? Acreditar. Aí precisa ter certeza, convicção, fé, de que ele vai pedir e ele vai ter atender. Agora, se a gente duvidar, a gente não vai ser respondido. Agora, sabendo, porém, peça em nome de Jesus. Ali, essa questão de pedir em nome de Jesus, eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa me perguntou assim: ó, por que é que alguém pede o nome de Maria e recebe? Ó, por que é que alguém pede o nome de A e do B e recebe? Hã? Não é porque coloca Deus, não. Eu vou te explicar por quê. Porque Deus não tem prazer em responder esse tipo de pedido, vou te explicar. Porque não glorifica Ele 100%. E aonde Deus é dividido, Deus não recebe esse tipo de adoração. Mas foi bem colocado isso lá. Então, Deus só atende oração se for em nome de Jesus. Se não for, Ele não responde. Não adianta. Ele está dizendo ali: tudo que pedires em meu nome,
Certo? Mas por que, pastor, que alguém pede uma estátua e é respondido? A gente esquece que o mundo já é o quê? O diabo tem ouvido? Então, isso tudo, ele tem demônios a seu serviço em toda parte da terra. Então, cada demônio, ele sabe o que as pessoas gostam. Então, como ele já sabe que aquela estátua está ali e que alguém vai chegar ali para fazer o pedido, o que é que ele faz? Ele está plantando ali. Quando a pessoa pede, ele mesmo faz com que a pessoa receba aquilo ali. Mas a pessoa vai receber, não é tudo que a pessoa vai receber, é o que Deus permite que ele faça, porque depende da arrogância da pessoa. Quando a pessoa não quer saber de Deus e busca essas coisas, desprezando as coisas santas de Deus, Deus entrega a ele a mentira. E aí a pessoa pede, e aí é respondido. Aí a pessoa diz: olha, Deus pedi a ele, Deus me ouviu. Não foi Deus que ouviu, foi o diabo que ouviu. E ele patrocinou para que você tivesse aquilo. Por quê? Porque fazendo isso, ele vai fazer com que você continue nesse erro de quê? De se curvar diante de uma imagem, que é a abominação que está lá dos 10 mandamentos. Não te curvarás diante de nenhuma imagem, escultura, está lá. Então, te dando isso, o diabo vai ter você na mão dele. Vai ter você na mão dele. Por quê? Você vai sempre buscar recursos ali e não a Deus. E aí vai despertar a ira de Deus e vai morrer no engano. E vai para onde? Para o inferno. Quem ganhou com isso? O diabo. Está entendendo? Então, a gente tem que entender que o diabo, ele também, ele dá riqueza. Ele chegou diante de Jesus quando estava no deserto e disse: olha, se tu me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Está no domínio dele. Ele está dominando ainda essas riquezas da terra, até ser tirado com Jesus Cristo daqui. Vai chegar o dia que ele vai perder essa oportunidade que ele tem. Mas Deus respeita. Agora, Deus respeita, mas ele nos dá discernimento. Ele nos dá a sua palavra. É por isso que ele disse: conhecereis a verdade e a verdade. Então, quando a gente conhece a palavra, jamais a gente vai se curvar diante de uma imagem. Jamais a gente vai procurar outro Deus ou pedir a Deus em nome de ciclano de tal ou de fulano de tal. A gente vai pedir em nome de Deus. Então, quando alguém, a gente fica vendo lá no repórter lá, fulano, olha, fulano tinha perna troncha e botou a andar. E quem que pode enfermidade? É Deus, é? Não. É quem? Então ele pode e ele pode. Está entendendo? Tirar, que é para dar impressão para a pessoa que foi aquele Deus que ela se curvou. Vou te contar uma história real que aconteceu. Uma certa mulher, ela contraiu um câncer, um tumor maligno no corpo lá. E essa mulher procurou a igreja evangélica. E veio à igreja, deu oferta, e pediu oração, tá? E ficou ali aquele tempo todo. E passou-se o tempo e o tumor não foi embora. Ele continuou crescendo. Então chegou um momento que ela disse: não está resolvendo. Mas alguém a convidou para ir em um local onde se trabalhava com entidades espirituais. E não tem nada a ver com Deus. E ela foi. Chegando lá, atenderam ela, deram aquele tratamento todo especial, aquele carinho, vem cá, não sei o que, você vai ficar boa. Logo, aquele negócio, levantou vamos botar o hospital dela lá, aquele negócio todo. Irmão, ela foi curada, irmão. Lá, na sessão diabólica lá, disfarçada, ela foi curada. Ela disse: peraí, eu fui na igreja, fui curado, eu orei a Deus, pedi oração, dei oferta, eu fiz de tudo que tinha que fazer e não fiquei curado. Eu vim aqui e fiquei curado. Esse é o lugar que eu vou ficar. Eu não saio mais daqui não. Só que ela tinha um filho jovem, bonito, cheio de saúde, estudioso. Era o orgulho dessa mulher. E do nada, depois que isso aconteceu com ela, do nada,
Poucas semanas depois, esse menino começa a sentir umas dores de cabeça. Que dores são essas? Que ele é socorrido, passa por um exame tomográfico e é diagnosticado que ele está com um tumor maligno no cérebro. E não teve meu tempo. Ela levou ele para o mesmo lugar que ela estava, mas não aguentou. E o menino, o jovem dela, veio a óbito. O que vocês têm a dizer acerca disso? O que vocês acham? Quem pode falar para vocês? Simplesmente houve um translado da doença. O bicho tirou dela para manter ela ali e colocou no filho dela. Ela não ia morrer porque ele tumor, aproveitando que tirou dela e botou nele. Em pouco tempo o menino morreu. Está entendendo? O diabo ele faz isso, ele engana para que as pessoas continuem no erro e no erro. Aí vai para o inferno. Mas graças a Deus que vocês não tomaram no erro. Vocês já foram libertos e agora conhecem a verdade. Então, vigie, cuidado com certos tipos de promessa, com certos tipos de evangelho também que se está pregando por aí, que a pessoa pode ficar de todo jeito. Deus não está nesse negócio. Agora Deus não interfere não. Porque Paulo escreve aos Filipenses, lá na carta aos Filipenses, ele diz, olha, o que importa? O que importa é que o nome de Jesus Cristo, ele diz, uns pregam a Cristo por contenção, deixa eu vou para lá, que eu li para vocês, aos Filipenses, deixa eu ver se eu acho aqui, Filipenses, esse texto, vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho que Paulo deu para vocês. Aqui, ó. Filipenses 1 e 17. 1 e 16. 1 e 15, né? 1 e 16. Uns pregam por amor, sabendo que fui posto para defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja o quê? De toda a quê? Ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Tem religiões, tem certos tipos de evangélicos aí, que o pessoal anda de todo jeito, os pastores não estão nem aí para corrigir. Venha todo mundo e fica à vontade, rapaz, Jesus é na tua vida. E a pessoa fica lá, vivendo do mesmo jeito que vivia, tá? Ele dá a palavra, porque ele a palavra está aqui, a gente lê. Mas a gente vai fazendo as coisas que tem muita vez na palavra. Então fica lá. Aí Paulo está dizendo aqui, ó, eles pregam com contenção, eles pregam com fingimento. São doutores que ajuntam pessoas, né, para si. São obreiros do ventre, ou seja, obreiros que estão preocupados consigo mesmo. Tá? E tem o seu rebanho grande para real, em abundância. Aí Paulo dizendo, mas o que importa? O que importa nisso tudo é que o nome de Jesus está sendo falado. Porque o propósito de Deus é que todo ser humano conheça o nome de Jesus, para que tenha curiosidade para saber quem é Ele. Então aqui diz assim, ó, ele diz, mas o que importa? Contanto que Cristo seja o quê? Anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo de Jesus, pelo Espírito de Jesus Cristo. O que quer dizer isso aí? Você vê alguém que está no erro, dizendo que é evangélico, não anda de todo jeito, o que é que você tem que fazer? Orar. Quando você ora, o Espírito Santo vai ao encontro daquela pessoa. E aí Paulo diz, olha, se você orar, o Espírito Santo vai socorrer aquela pessoa. Vai mostrar a verdade para aquela pessoa e vai fazer
santo aqui, o diácono irmão santo, ele era de uma denominação que é uma seita. É uma seita. Ela tem nome de igreja, abre a Bíblia, mas é uma determinada igreja ou denominação que ela mistifica a fé. O que é mistificar a fé? Mistificar a fé é isso aqui, ó. A Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Não é isso? Nós não andamos pelo que vemos, andamos pelo que, ó, cremos. E a Bíblia diz que a fé também é lá, olha, capítulo 11, é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que se espera, e o firme fundamento das coisas que não se vê, das coisas invisíveis. Então, a gente vê que a mistificação da fé, que essas denominações fazem por aí, é assim: você está doente? Tá. Em vez de ele estimular você ter fé em Cristo para receber direto do céu, ele faz assim: vamos olhar para esse copo com água. Olha para o copo com água e manda você tomar água. Ou seja, para que a sua fé esteja na água e não em Cristo. Isso é mistificar a fé, materializar a fé. E a fé não pode ser materializada, porque a fé é algo espiritual, é algo invisível, é algo que vem do nosso coração, não pode ser materializado, tá certo? Um pedaço de pano, isso e aquilo, não pode. A gente tem que crer, crer e receber. Então, o Senhor diz assim na sua palavra: pedi e dá-se-vos-á. Então, se alguém usa pano vermelho, marrom, roxo, água ungida, não sei o que mais ungido, não sei o que, isso tudo é mistificação da fé. Deus não está nesse negócio. Se alguém adquire alguma coisa nesse lugar, é por causa da sua fé, né? Por causa da sua fé direta em Deus, que tem alguns no meio deles que não fazem isso, outros é por misericórdia e outros é até por engano satânico, para que a pessoa continue no erro. Então, a gente tem que viver pela fé e não pela vista. Andamos por fé e não por vista. Então, isto é mistificar a fé. É você orar por tudo aquilo, sem orar pelo principal, que é. E até lá, se observar recentemente, ele está muito alegre. Se Deus faz esses sinais, não para de fazer. É porque a fé da gente muitas vezes é muito pequena. Eu vou dizer que é pequena porque ele diz que a pequena é capaz de transportar um monte. Eu acho que às vezes a gente não tem fé, como deveria ter. Porque ele disse que quando também de grão de mostarda, direita esse monte, te lança no mar, ele se lança e também de grão de mostarda, que é uma das menores sementes que existe. Então tem hora que a gente é incrédulo mesmo. Acontece. Graças a Deus eu não chegou esse ponto ainda. Espero nunca chegar. Mas lá na missão a gente está orando por uma mulher, fazendo a oração da fé. Essa oração que eu estou fazendo aqui agora, no fim do mês, mas vou começar a fazer. Estou fazendo lá. Então eu estou fazendo lá em Itapissuma, a gente vê lá. Se você vê lá na página, a mulher chegou com o caroço, tamanho da laranja no pescoço. Não podia nem baixar o pescoço mais, estava assim, ó. Assim direto. E a gente chamou ela lá, após o culto, e oramos por ela. E quando oramos por ela, na semana passada, quando a gente foi lá, ela disse que o caroço tinha estourado, tinha começado a sair a secreção. Veja, quando a gente orou a oração da fé, pondo as mãos, estourou o caroço. Jesus disse: olha, e porai a mão sobre os enfermos e os. Deus é glorificado sim. Aí está falando sobre glória. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e o Senhor seja glorificado. Então Deus é glorificado assim quando a gente usa, faz segundo a palavra dele. Então, botamos a mão no caroço dela, você vai ver ela no caroço desse tamanho, depois vai ver ela no curativo, está lá na página. E oramos, repreendemos o mal. Jesus foi lá e expulsou o espírito de verdade que estava fazendo aquele caroço explodir assim, ó, crescer. Na semana passada já começou a murchar. Faz 3 semanas que a gente está orando, né? Foi essa semana agora, domingo, está lá. Pode ver que ela está cantando lá. Eu deixei ele cantando, eu vou liberar o vídeo quando chegar em casa. Ela disse: eu quero cantar, que eu já estou me sentindo boa já está cantando. E está com curativo só, mas ela disse que está do tamanho de uma bolinha de gude, ou seja, é a massa. A massa que ficou, porque ele era um caroço de massa, né? Mas o espírito que estava lá foi expulso, a força dele acabou, aí o caroço murcha.
Ela vai se operar ainda. Quando for se operar, o médico vai dizer: não tem mais nada para fazer aqui não. Vou só abrir para limpar, tirar a massa e tá bom. Então é aí que Deus é glorificado. Tinha uma criancinha lá, o Abraãozinho, você vai ver lá, gritando, sendo socorrido. Chegava lá, a mãe tinha que sair das carretas da igreja para socorrer, porque o pai ia chamar. A gente foi lá, nesse mesmo dia orou, quando as mãos dele, ele estava no colo da mãe, no braço da mãe, ele orou. Na outra semana, quando ele chegou, ele está lá, bonzinho. Bonzinho. Eu vi até que ele veio para dar uma testemunha, está lá. E aí, está sendo o que ele? Mais nada. Ele disse assim, está lá, feliz. Tá? E outros casos que você vai ver lá na página, os problemas das pessoas, você vai ver que a gente tem coisa pela frente. Então, glorifique a Deus vocês aqui. Mas, nunca sai daqui da mesma maneira que você entrou. Se você entrou enfermo, terminou o culto, pastor, por favor, ministre uma oração, me unja. Se você é evangélico, tem todo direito de ser ungido. A gente está aqui presente e ora e repreende o mal mais pessoalmente. Porque tem a oração coletiva e tem a oração pessoal. Não seja tímido, não fique envergonhado. Pastor, eu queria que o senhor ministrasse uma oração, diácono tal. Irmã Josiane, ministre uma oração por mim. É a coordenadora, a coordenadora Josiane. Chama a sua dirigente, ministra uma oração por mim, com mão imposta. E a pessoa vai impor as mãos e vai orar. E ali o milagre pode acontecer, é só você acreditar. Certo? Então, nestas coisas é que Deus é glorificado. Deus é glorificado quando Ele faz essas coisas. Ora pelos enfermos, trata todo mundo bem, perdoa quem nos ofende, paga o que a gente compra, procura ajudar o próximo que está do nosso lado. Então, Deus quer ver a nossa vida acontecer assim, chamar a atenção. Porque nesse último dia tem muitos crentes aí dando escândalo, escandalizando o nome do Senhor. E por causa dele, muitas pessoas não se entregam para o Evangelho. Mas que você seja diferente. Mas que nós sejamos esta luz que Deus quer que a gente seja, resplandecendo no meio das trevas. No meio das trevas. Amém? Deu para entender? Então vamos ver ainda outro versículo. 15, 7 e 8 de João. Então ore para que Deus, Ele vai lá e traga para cá. Porque eu não terminei. João era da iluminação e mistificava a fé. E quando ele veio para cá, hoje João está aí, uma bênção. Ficou com a gente aqui e tem trabalhado e glorificado o nome do Senhor. João 15, 7 e 8, o Senhor diz assim. Vou ler para você. O 7 diz assim: eu sou. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e o que? Está entendendo? Aqui, nesse texto, ele não está dizendo pedir o que quiser, não é um carro, não é uma casa, não é um emprego. Esse texto aqui não se refere a coisas materiais, seculares. Isso aqui se refere a glorificar a Deus. Ele está se referindo a momento de expulsar o demônio, a momento de curar o enfermo, a momento de perigo, de situações extremas na terra. Aí ele diz: se vós estiverem de mim, minha palavra estiver de vós, pedirei o que quiser e será feito. Nesse caso está aqui. Tá bom? Aí ele vai embaixo, ó. Nisto é glorificado o quê? Que o quê? Teis o quê? Muito fruto. E assim sereis o quê? Deu para entender? Que fruto é esse que ele está falando aqui? É o fruto da glória de Deus. É esse fruto que a gente anuncia, que a gente mostra. Que é a palavra de Deus, é o amor de Deus, é a salvação de Deus, é a cura, é a libertação, é a transformação. Tá? Quantas pessoas que têm sido abençoadas depois que aceitaram Cristo como Salvador, a sua vida mudou. É muito lindo, é muitas coisas. Então é essa glória que Deus quer receber. Por quê? O Senhor diz na sua palavra: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua, e as demais coisas que serão acrescentadas. Quando a gente se preocupa em glorificar a Deus, Deus começa a nos abençoar na área secular. Ou seja, eu me preocupo com o que é de Deus, e Deus se ocupa em me abençoar financeiramente, secularmente, materialmente aqui na terra. Então, não tenha dúvida, faça a obra de Deus, honre a Jesus na sua vida, e você vai ver que Deus vai lhe suprir de todas as necessidades, todas.
Sabendo, porém, uma coisa, que Deus não dá o que a gente quer, Ele dá o que a gente precisa. Entenda isso. Ah, eu já pedi isso a Deus, Deus não me deu. Não deu porque Ele vai ser bom para você. Ele não é menino, não, Ele sabe muito bem. Sabe muito bem. Eu vi pessoas que pediu algo a Deus, quando Deus, a perna para quem quer. Deus sabia e sabia. Mas Deus para mostrar que Ele tem poder de dar. Então tem pessoas que não podem ter duas mãos, só pode ter um e sem manteiga. Porque se botar manteiga, eu não vejo esse irmão do lado. Está entendendo? Tem que ficar naquele controle. Até chegar no ponto que Deus quer, Ele diz, agora tu está pronto para receber. Então, se você não recebeu algo que está pedindo a Deus ainda, espere. Vá se moldando na palavra, na obra, vá se envolvendo. Quando você menos esperar, talvez você tenha até esquecido. Aí Deus diz, aqui, está lembrado? Está lembrado? Glória a Deus. Ó, um certo pai, muito rico, tinha 2 filhos. E esses 2 filhos, um era menorzinho, e o outro já era bem adulto. Os 2 foram para uma festa. Quando chegaram na festa, a festa muito bonita, e eles entraram. E quando um entra, o outro tem um relógio no braço do aniversariante, um relógio de ouro. O mais velho viu, um relógio de ouro, achou bonito. O mais novo tem um relógio de ouro, e achou bonito. O mais novo tem um relógio de ouro, e achou bonito. E o mais velho viu lá, no violão, e achou bonito. Quando ele chega em casa, ele fala com o seu pai, que é muito rico. E ele diz, pai, eu queria lhe pedir uma coisa, eu sei que o senhor pode me dar. O mais novo pediu. O que é que você quer, meu filho? O que você quiser, eu lhe dou, diga. O novinho disse, pai, eu queria que o senhor me desse um relógio de ouro. Aí o pai disse, tá, meu filho, eu vou te dar. Aí chegou o outro mais velho e disse, pai, eu queria que o senhor me desse um violão muito bonito que eu vi lá de presente, que o senhor comprasse para mim, me desse de presente. Ele disse, tá, meu filho, eu vou te dar. No outro dia, o pai chega, entra pela porta com um presente só na mão. Que presente era esse? O violão para o filho mais velho. Meu filho, o que você me pediu está aqui. Ô pai, obrigado, pai, obrigado. O mais velho agradeceu. O pequenininho olhou assim e disse, pai, não gosta de mim. Pai, nem se lembrou. Eu pedi primeiro que meu irmão. Meu irmão já recebeu. Ele comprou para o meu irmão, ninguém comprou para mim, nem me deu o meu. E ele ficou por ali. Irmãos, passou-se uma semana, passou-se mês, passou um ano, 3 anos, ele completou 8 anos, completou 10 anos, completou, irmão, 15 anos. Irmão, quando ele completa 18 anos, o pai entra pela porta, pacotinho na mão. Aí ele chama o filho, filho, vem cá. Aí ele, diga pai, ele nem se lembrava, pai. Filho, vem cá, ao seu presente de hoje. Ah pai, obrigado, você lembrou de mim, foi. Aí quando ele abre, um relógio de ouro. Menino, ele, pai, um relógio de ouro, pai. Obrigado, pai, que relógio bonito, pai. Mas, pai, eu nem me lembrava mais, pai. Eu pedi isso aqui quando eu era criança ao senhor. E o senhor veio me dar agora. Aí ele disse, meu filho, eu não te dei esse relógio de ouro porque você não estava preparado para usar um relógio de ouro. Imagina uma criança com um relógio de ouro andando. O que é que vai acontecer com ela? Vai perder. Assim, muitos crentes que estão na presença de Deus são crianças ainda. Parece que é, mas não é nada. É uma criança, precisa crescer, precisa amadurecer. Para quando pedir, o pai dizer, está aqui, meu filho. Então, entenda, creia, receba. O que você pediu, Deus ouviu. Agora, Ele só vai atender de acordo com as suas condições de vida, diante dele e diante do mundo. Se Ele vê que você não vai ter condição de dar suporte, de administrar aquilo que
que ele vai dar? É claro que ele não vai dar, ele não quer te perder. Né? É feito o caso do menino que eu orava por ele. Eu era novo convertido e ele era uma bênção da igreja. Pensa no camarada que agradava todo mundo, esse rapaz. Agradável, ele era bom com todo mundo, ele era o tipo de obreiro que é invejoso. Você poderia invejar ele, você ia sair muito bem. Ficava na porta, pegava a senhora, dava guarda na porta, trazia água com as pessoas, era um obreiro exemplar. Desempregado, mais de 5 filhos, recebendo ajuda da igreja. A igreja dava ajuda para ele. Aí eu, Deus, fulano, Deus, ajuda ele, abre uma porta de emprego para ele, dá um emprego para ele, porque ele é tão legal na tua obra. Eu orava, Deus. E eu só não, muitas pessoas que ele estava empregado, e ele começou a orar. Oramos. E aconteceu, irmão, depois de um determinado tempo, Deus abriu uma porta de emprego para esse rapaz. E ele foi trabalhar. Irmão, ele foi trabalhar. Nos primeiros 3 meses que ele recebeu o salário, ele desapareceu com outra mulher e foi embora com outro dia de trabalho. Deixou a mulher com o filho. Era por isso que Deus estava mantendo ele ali sem emprego. Ele estava uma bênção, estava dando fruto ali, estava glorificando a Deus, era melhor. E aí eu entendi, é como se Deus estivesse falando comigo, está vendo? Então? Você não entendeu, verdade? Está vendo porque ele não veio? É por isso. Aí eu aprendi. Quando eu peço algo por alguém, se Deus não deu, eu não vou ter mais nada para Deus. Deus, o senhor sabe por quê? O senhor sabe por quê? Se eu pedir, o senhor ouve e atende o nosso pedido, e se o senhor não atender, porque o senhor sabe por quê? Por quê? É aquilo que eu estou dizendo. Tem gente que só quer as bênçãos de Deus. Está na igreja só para receber, ó. É o venha a nós. Posso ver? Não. Entendeu? E Deus, ó, sabe quem é e quem não é. Porque ele é menino, ele conhece os corações. Mas ele está ali só no controle. E mantendo a sua palavra para que pela palavra a gente se torne diferente, seja uma pessoa diferente, que venha glorificar a Ele. Amém? Amém. Apocalipse 4:11. O texto diz assim, estamos falando de glória, de fruto, de glória. 4:11 diz assim: digno és, Senhor, de receber o quê? Glória e o quê? Honra e o quê? Poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Glória. Devemos dar glória a Deus. Ele é digno de nossas glórias. Nessa glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa glória que se dá aqui dentro, não sei que todo mundo pode dar. É para dar? É o lugar de glorificar aqui? É. Mas ele quer ver a glória física, a glória que se revela através de obras lá fora. Então todos nós temos essa dívida com Deus, que é glorificar ao Senhor. Amém? Vamos ver o outro texto agora que diz assim: procura ser o quê? Perfeito. Procurar ser perfeito. Mateus 5:48. Vamos ver o texto. Mateus 5:48. Engraçado, nesse texto tem uma expressão que o Senhor fala conosco, que diz assim, Mateus 5:48. Vamos ler. Diz assim o texto: sede vós, pois, o quê? Perfeito. Como é perfeito que está nos céus. Engraçado. Deus está dizendo aqui que é para a gente ser o quê? Perfeito. Se ele está dizendo que é para a gente ser, porque a gente tem condição de ser. Então, sede vós perfeito como é o vosso Pai Celestial que está no céu. Porque a gente pode ser perfeito como Deus foi aqui na terra. Como ser perfeito? A gente acha que a gente consegue alcançar a perfeição. Mas se eu fiz ontem, para alcançar a perfeição, e por ter alcançado a perfeição, Deus tirou ele da terra e levou para o céu. O tempo foi Enoque, lá em Gênesis. Enoque alcançou a perfeição ao ponto de Deus dizer: Enoque, tu é tão perfeito, meu filho, que eu vou te deixar então.
Vem para cá. E Deus tomou Enoque para si. Outro homem que alcançou a perfeição é Elias. Ele, depois de ter sido provado, foi aprovado por Deus, e Deus disse a Elias: tu é muito santo, não vou te deixar aí não. Vem, e tomou. Agora existem 3 homens que se santificaram pelas suas obras, não fizeram. Está lá em Ezequiel 14:14. Ezequiel 14:14 diz assim, ó: estes 3 homens, Noé, Jó e Daniel, 3 homens que alcançaram a perfeição pelas obras. E se a salvação fosse pelas obras, as obras dele eram capazes de salvar a alma dele, se fosse pelas obras. Então entenda, se Daniel é homem igual a gente, Elias é homem sujeito à nossa mesma paixão de lá em Tiago, Enoque também, homem como a gente, Jó também, homem como a gente, Noé, Daniel, homem como a gente. Se eles alcançaram a perfeição diante de Deus, nós também podemos. Como? Lutando contra o pecado, dizendo não ao pecado, fugindo do pecado, servindo a Deus com intensidade, com amor, se ocupando com as coisas que são santas, com as coisas que são de Deus. Fazendo assim, você alcança a perfeição. Alcança ao ponto de incomodar até quem está do teu lado. Às vezes o pessoal diz assim com a minha esposa: a senhora só vive na igreja, não é melhor para estar na terra? A Bíblia diz lá no Salmo 81:10, diz que vale mais um dia na tua casa do que 1000 lá fora. O salmista diz: olha, uma coisa que pedirei, meu Senhor, que eu possa estar na tua casa por toda. Tem lugar melhor de estar do que esse, na presença de Deus, aprendendo dele, recebendo dele, protegido por ele. Tem coisa melhor por ele sair fora de comer. Aí está aqui, ó, uma bênção, sendo santificado. Por exemplo, pode sair aqui nessa porta e começa a ver coisa errada. Um passa com a moto, o outro passa e trava o palavrão na tua cara. Aí passa uma mulher com pouca roupa ali. Aí passa um homem ali todo esquisito, chamando palavrão com o cabelo desse tamanho. Aí você começa a observar assim lá fora, parece que você está numa terra de monstro. Uma terra que você não se senta aqui, você não se senta aqui, ainda é diferente. Então, a gente é um povo que não é dessa terra, a gente é do céu. É por isso que a gente chama atenção e é por isso que a gente é diferente. Seja diferente. A gente não pode acompanhar o sistema mudando, não. O povo não muda, não. A gente tem que ser diferente. É o mundo se curvando e a igreja. Está entendendo? Deixa ele se curvar lá. O crente é irmão, o crente é um povo sábio. Quando o povo está se acabando gastando o seu dinheiro, o crente está guardando dele. Aqui é todo mundo rico. Eu tenho que ir mal, né? Gente, agora só questão das pedras, você está no banco, tem muito nada de ensinar. Agora a gente não vai dizer para ninguém, não quero passar você sequestrado, viu? É só entre a gente e o mundo que está nos assistindo ali, né? Todinho. O filme era não, mas quem era você sequestrado. Jesus paga esse recado. Jesus paga esse recado. Então, igreja, tá aí. Deu para entender essa parte? Procurar ser o quê? Perfeito. Então você pode ser perfeito. Mas chegar um momento que alguém vai dizer assim: ei, só quer ser, né? É porque você está alcançando a perfeição. Fulano, só ele que é santo. Ó, está começando. Agora é claro. Já ouvi essa palavra. Pronto, agora é aquele que está aqui também. Não é que você vai passar pela pessoa aí? Não faço nada. Não é que você vai deixar de conversar com as pessoas, conviver com as pessoas, não. Você vai conviver com elas, mas não vai fazer o que elas fazem, é verdade. Entendeu? Está no meio de um grupo lá, os jovens, né? Está no grupo lá. Aí o jovem começa a falar um monte de pornografia, coisa que não deve, não sei. Só um minutinho, vou aqui, daqui a pouco eu venho. Vai lá tomar um copo com água, entra na tua sala e vai fazer uma coisa. Vai nem voltar, senão tem muito negócio para fazer. Você só deve estar onde Deus pode ficar.
Se Deus não pode estar ali, também não cabe você, vai embora. Certo? Então, seja perfeito. Vai chegar um momento que alguém vai querer lhe criticar, vai querer de alguma maneira lhe repudiar pela sua santidade, pela sua perfeição, pela sua obediência, pela sua devoção a Deus, pela sua reverência à palavra de Deus, ao Espírito Santo que habita em você. Vai chegar um momento que alguém vai querer lhe criticar, lhe desprezar, lhe abandonar. Mas que importa? O mundo todo pode me abandonar. O que importa é que ele não me abandona. Glória a Deus. Aí não lá dentro, na fachada, aquelas negras, são demais, fica assim demais, não, isso que eles levam. Coisa boa, né? Coisa boa. Jesus levar a gente, pode. Tem coisa melhor? Na outra aula eu estava falando sobre o céu, não foi? Mas não estava não, foi? Só faltou não estava, não foi? Faltou. Aí perdeu o céu. Perdeu o céu. Ainda bem que a gente filmou, está lá na página. Aí só pode assistir. Né? Mas falou sobre o céu, a gente foi lá para o céu e voltou. Aí na outra aula a gente foi do céu e quase que a gente não estudava mais. Depois a gente voltou para a terra, foi uma coisa gostosa na outra aula. Então, a gente precisa estar aqui. Quanto mais a gente estiver aqui, a gente aprende a parte do Senhor. Então, não podemos, em hipótese alguma, nos afastar do Senhor. Porque ele diz assim, ó, eu sou, João 15, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Olha aí, João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, eu sou um pé de uva verdadeiro, não sou uma uva brava, uma uva amarga, não, eu sou um pé de uva. E quem me plantou? Foi o meu pai, ele é o lavrador. Ele diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara desse mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em, tem que estar nele, ligado nele, agarrado com ele, conversando com ele, louvando ele, adorando ele, servindo ele, andando com ele. Não se esqueça dele. Que feliz daquele homem que anda e da mulher que anda com Deus. Cada situação que eu já me livrei, ou melhor, que Deus já me livrou por eu estar com ele. Então, obedeça, seja fiel. O texto daqui é assim agora. Vamos parar. 1.5. Você conseguiu a vida. Vamos ler? Quem sabe ler, vamos ler. Você conseguiu a vida. Você era uma pessoa que vivia em pecado. Vê bem quem é você. Sem a menor esperança de o quê? Ou vida eterna. Porém, um grande milagre aconteceu. Ouviste o quê? E creste. Ficaste livre da? Pois Jesus assim disse. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida e não entrará em, mas passou da morte para a vida. Eita, verita, aqui ó, 1 João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não morra, não pereça, mas tenha o quê? Então a salvação, a vida eterna é só para quem crê em Cristo. Crer em Cristo não é uma coisa que você vai crer só com a palavra, não, é com as ações. A prova de que nós cremos em Cristo é as nossas obras. Como você é lá fora? Como você vive lá fora? É isso que prova se você é ou se não é dele. E é isso que nos dá autoridade para falar para o mundo. Se você não vive de maneira santa, de maneira perfeita, você não tem autoridade para falar no mundo para ninguém. Porque se você falar, alguém vai lá dizer que estava fazendo isso e aquilo. Então nós temos que vigiar nós mesmos, ter cuidado, para que quando a gente falar, todo mundo se curva e diga: é verdade. Sim, Senhor, o Senhor está certo. Então,
temos que agir dessa maneira. É por isso que ele está deixando bem claro aqui, ó, que Deus amou de tal maneira que deu seu Filho de jeito para que todo aquele que não mereça, mas tenha a vida eterna. Crer o quê? É fazer aquilo que Jesus mandou. Isso é o crer. Aí você está pregando o Evangelho. A pessoa, o Senhor acredita, eu creio. Aí eu digo assim: você crê que ele morreu por você? Creio. Crê que ele veio nos salvar? Creio. Crê que ele veio na terra? Creio. Crê na palavra de Deus? Creio. Aceita ele como Salvador? Não. Então não creio. Porque se eu acredito, eu confio e me entrego. Me entrego. Enquanto a pessoa não aceita Jesus, não acredita nele. Não acredita. Pode até usufruir de alguma coisa que ele dá, mas não acredita nele. Porque quem acredita se entrega, como a gente fez. Certo? Então, diz aqui ainda o texto. 1 João 5,12, vamos lá. Lá no finalzinho, perto do Apocalipse. 1 João 5,12. Diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a. Você já viu que tem religiões por aí que na verdade são seitas e que não tem a Jesus como Senhor, tem os líderes deles como Senhor. Então, Jesus Cristo, Ele é, se a gente pudesse chamar, se a gente pudesse encontrar uma religião verdadeira no mundo, o nome dessa religião seria Jesus Cristo. E o segundo nome dela seria o Evangelho, porque o Evangelho não é religião. O Evangelho está lá na carta aos Romanos 1,16. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, que crê em Deus. Então, o Evangelho não é uma religião, é o poder de Deus, Paulo diz. Certo? E se nós pudéssemos chamar o Evangelho de religião, o nome do Evangelho, o nome da religião seria Jesus. Por quê? A palavra religião quer dizer religar. Me diga qual é a religião que liga o homem com Deus? Não existe nenhum. Só tem um que liga o homem com Deus. Quem é? Por quê? Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode chegar a Deus, ninguém pode receber a vida eterna se não for através da palavra de Deus. E ele mesmo disse: eu sou o caminho, que mais? A verdade e a vida. Caminhos tem muitos, mas verdadeiro só tem um, que é Jesus. Então, você pode dizer: não, eu sou feliz de verdade, porque eu estou no Evangelho, eu estou servindo ao Deus verdadeiro, Deus certo. Então, não tenha dúvida de nada. Agora, só procure ser melhor. Amém? Você vê lá ainda que é João, não, aqui terminou, João 15,4, que diz assim: sem mim nada podeis fazer. Isso me faz agora dizer isso aí. Então, não adianta a pessoa buscar religiões, buscar líderes, buscar força em homem, ser humano, que não vai adiantar. Não vai adiantar. Toda força, todo poder, toda glória, toda salvação se encontra em quem? Em Jesus. Então, ele diz: sem mim nada podeis fazer. E lá em 15,7 de João, não, 17,3 de João, veja o que diz 17,3 de João. 17,3 de João, o Evangelho, e ele diz assim, vou ler para você: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o quê? Então a vida eterna é essa, é a gente crer em Deus que está no céu, que enviou a sua palavra, que é Jesus, até nós. A vida eterna é esta, que crê em Deus como o único Deus e em Jesus Cristo, a quem tu enviaste, porque Jesus, ele é a palavra de Deus, a palavra viva, a palavra encarnada de Deus. E o nome de Jesus quer dizer Deus
salva. Jesus quer dizer o quê? Então você diz assim, Jesus, você está dizendo, Deus me salva. No grego. Então, quando ele diz assim, que conheçam a ti só como Deus único e a Jesus é quem enviaste. Pronto. Então, a gente tem que crer em Jesus, que é a palavra de Deus para chegar até a Deus. Então fica claro que sem Jesus a gente não vai a canto nenhum. Não chega a canto nenhum a não ser a condenação, a morte eterna. Então, a gente vai parar aí, nesse texto aí. Você marca com o lápis aí onde a gente parou, que é para a gente começar semana que vem. Vou só ler aqui para terminar essa parte. Atenção. Enquanto permanecemos em Cristo, teremos o quê? Isso significa que quem se afasta de Jesus automaticamente perde o quê? A vida. Crer significa aceitar o seu Ideal. e passar a fazer tudo que ele o quê? Ensinou. Pronto. O crer é fazer o que Jesus te mandou fazer. Amém? Então agora a gente vai o quê? Agradecer a Deus por tudo. Vamos convidar alguém para louvar um hino, para recolhermos uma oferta.